Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, aqui é o professor Murilo Bianco e na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Na nossa última aula, a gente conversou um pouquinho sobre um grupo de compostos orgânicos que nós chamamos de lipídios. Nós vimos as funções que os lipídios realizam no nosso corpo, e nos outros animais. Nós vimos também as classificações existentes sobre esse grupo de compostos orgânicos, tá certo? E na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre um outro grupo de compostos orgânicos chamado de proteínas, galera. Pessoal, eu queria que você mentalizasse isso, eu queria que você se questionasse o que são proteínas ou onde a gente encontra proteínas. Pessoal, se quando vocês pensaram em onde a gente encontra proteínas, vocês pensarem nisso aqui, em alimentos de origem animal e vegetal, vocês estão corretos, tá bom? As proteínas, pessoal, são compostos orgânicos encontrados predominantemente nas carnes, predominantemente nos compostos de origem animal. Mas é claro que isso não significa que nós não encontramos proteínas em alimentos de origem vegetal. Os vegetais também apresentam proteínas na sua constituição e que são importantíssimas para a nossa boa nutrição. Galera, a gente falou um pouquinho, que a gente encontra proteína em alimento de origem animal e vegetal, mas o que são proteínas, O que é esse grupo de compostos orgânicos que a gente chama de proteína, pessoal? Toda proteína é considerada um polímero de aminoácido. Vamos por partes, tá? Primeiro, o que é um polímero? Um polímero, gente, é uma grande molécula constituída por partes menores iguais, certo? Quando a gente pensa nisso, então, pessoal, a gente pode associar uma proteína a esse desenho que vocês estão visualizando. Aqui nós temos os aminoácidos, representados pelas bolas de cores diferentes, todos eles ligados, constituindo uma grande molécula maior, que é o que nós chamamos de polímero, As proteínas, então, pessoal, são polímeros de aminoácidos, e elas podem ser comparadas a uma grande corrente, cujos elos dessa corrente representam justamente o que nós chamamos de aminoácidos. Esses constituintes de um polímero, pessoal, eles são chamados de monômeros, tá bom? Então, o polímero de uma proteína é constituído por monômeros chamados aminoácidos. E para a gente entender melhor a constituição de uma proteína, nós temos que entender um pouquinho melhor também o que é um aminoácido ou como a gente caracteriza um aminoácido. Vamos falar um pouquinho deles então. Os aminoácidos, pessoal, eles são caracterizados por apresentar essa estrutura geral. Como assim? Significa que todo aminoácido que você for visualizar vai apresentar essa característica molecular básica, com um carbono central, também chamado de carbono alfa. De um lado, este grupo químico chamado de carboxila, e do outro lado, este grupo químico NH2, chamado de amina. Pessoal, como vocês sabem, eu gosto bastante de entender a etimologia dos termos biológicos. E eu chamo a atenção de vocês para esse termo aqui, ó, aminoácidos. Vamos entender melhor isso? Este grupo químico que nós chamamos de carboxila também pode ser chamado de ácido carboxílico. Característica essa que vai fazer, que vai proporcionar com que esses caras tenham no seu nome a palavra ácido. E do outro lado nós temos a amina, Olha aqui, esse prefixo aqui lembra bastante amina, Então o termo aminoácido significa pra gente um composto que tem uma amina e um ácido carboxílico. Mas repara que tem alguém aí que eu não falei. Reparem que temos um Rzinho aqui circulado em verde. Como você sabe, esse R não significa nenhum elemento químico. Esse R, na verdade, significa o que nós chamamos de radical. Como assim?
Pessoal, existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Opa, mas espera aí, professor, se você falou que todo aminoácido é igual e vai ter carboxila de um lado e amina do outro, como assim existem 20 tipos de aminoácidos? O que muda de um tipo para outro de aminoácido é justamente o composto químico que se localiza onde nós temos o Rzinho, que se localiza no que nós chamamos de radical. A gente pode falar, então, que é o radical que muda de um tipo para outro de aminoácido. Se ainda não ficou claro, eu vou te dar uma ajuda. Ó. Eu trouxe como exemplo aqui dois aminoácidos. O primeiro que a gente vai falar é esse aqui chamado de alanina. Repara que a alanina tem as mesmas características, né? De um lado, grupo carboxila, do outro, grupo amina, só que no lugar de onde nós tínhamos colocado o Rzinho, a nossa alanina vai ter aqui um CH3, tá vendo? Então eu alterei o radical para fazer a alanina. Eu tenho outro aminoácido aqui para me ajudar, que é a glicina. Repara que a glicina também apresenta carboxila de um lado, amina do outro, só que no lugar do radical nós temos um hidrogênio. Então, galera, são os elementos químicos que se ligam no lugar do radical que vão definir para a gente cada um dos 20 tipos de aminoácidos que vão formar uma proteína. Compreenderam? Esses aminoácidos, eles apresentam uma classificação de acordo com a capacidade ou não que os seres vivos têm de obtê-los. Nós temos, por exemplo, aminoácidos chamados de aminoácidos naturais. E esses que são naturais conseguem ser produzidos pelos seres vivos. Mas nós encontramos também aminoácidos chamados de aminoácidos essenciais. E esses aminoácidos chamados de essenciais são aqueles que os seres vivos não conseguem produzir. Logo, esses seres vivos têm que obter os aminoácidos essenciais por meio da alimentação. Beleza? Naturais, o ser vivo produz, essenciais, o ser vivo não produz, logo, ele necessita, é essencial que ele obtenha esses aminoácidos por meio da sua alimentação. Beleza? Pessoal, não basta a gente entender as características de um aminoácido, a gente também vai ter que entender como que os diferentes aminoácidos se ligam, tá bom? Para a gente compreender a proteína, tá? Mas antes da gente entender a ligação, vamos entender o seguinte, ó. As proteínas, elas diferem umas das outras por 3 princípios básicos. O primeiro é pela quantidade de aminoácidos. Se eu tiver aqui duas proteínas, uma com 90 aminoácidos e outra com 100 aminoácidos, elas são iguais? É claro que não. O outro quesito é pelos tipos de aminoácidos. Olha, pelos tipos de aminoácidos, né? Vamos supor que aqui nessa proteína eu não tenha um aminoácido chamado alanina. E, em compensação, nessa aqui eu tenho muita alanina. Elas serão iguais? Também não. E mesmo se em duas proteínas eu tiver a mesma quantidade de aminoácidos e tiver os mesmos tipos de aminoácidos, se essas proteínas não tiverem a mesma sequência de aminoácidos, elas não serão iguais, tá bom? Isso é para mostrar para vocês que as proteínas diferenciam entre si pela quantidade, pelo tipo e pela sequência que os aminoácidos se encontram, tá bom? Visto isso, agora sim a gente parte para o processo que vai fazer, que vai realizar a ligação entre aminoácidos diferentes, tá bom? Esse processo é chamado de síntese por desidratação. Bom, a gente vai sintetizar alguma coisa e para isso nós iremos desidratar. Quando a gente desidrata, a gente perde o quê? Se você pensou água, tá certo, a gente perde água, tá bom? Então eu vou aqui pedir ajuda dos meus outros dois aminoácidos novamente, tá? Vamos lá. Da alanina e da glicina, certo? A ligação vai acontecer, a ligação entre esses dois aminoácidos, ela vai acontecer entre este carbono e este nitrogênio, né? Então essa ligação ocorre entre o carbono do grupo carboxila e o nitrogênio do grupo amina,
tá certo? Mas, para que esses dois compostos, para que esses dois elementos possam se ligar, eles têm que deixar uma ligação. Eles têm que perder uma ligação. Então, o carbono precisa perder uma ligação e o nitrogênio também precisa perder uma ligação. O carbono vai perder este OH, enquanto que o nitrogênio vai perder este H. Bom, galera, OH mais H origina pra gente um H2O, né? Origina uma molécula de água. E aí a gente consegue, então, fazer essa ligação chamada de ligação peptídica, tá bom? Olha aqui, o carbono do grupo carboxila. Esse aqui, ó. E também aqui o nitrogênio do grupo amina. A ligação, então, ocorre entre esses dois compostos e é chamada de ligação peptídica, certo? Reparem ali que saiu a moléculazinha de água, né? Essa moléculazinha, então, é formada pelo OH, que estava ligado ao carbono de um aminoácido, e pelo H, que estava ligado ao nitrogênio do outro aminoácido. Peço muito cuidado para vocês em relação a este tópico do conteúdo proteínas, porque ele é alvo de inúmeras pegadinhas nas questões, tanto de paz quanto outras questões, tá bom? Se atentem sempre que a ligação ocorre entre o carbono da carboxila e o nitrogênio da amina. É sempre assim, beleza? E aí, pessoal, essa ligação peptídica entre os aminoácidos, ela vai proporcionar uma estrutura nas proteínas. E as proteínas, galera, elas irão realizar uma função sempre de acordo com a sua estrutura. Então, função e estrutura proteica estão sempre ligados. A gente vai falar um pouquinho agora das estruturas que existem dentro das proteínas. São 4 tipos de estruturas. Elas são chamadas de estruturas primária, secundária, terciária e quaternária. A gente vai começar pela estrutura mais simples, que é chamada de estrutura primária, galera. Como vocês podem ver na estrutura primária, ela consiste em ligações peptídicas, em preto, unindo os aminoácidos representados pela cor vermelha. Repara que a estrutura primária é uma estrutura linear, tá certo? Essa é a estrutura mais simples que nós encontramos. Muitas vezes, as proteínas, os aminoácidos, eles realizam outras ligações, o que faz com que a proteína avance para a estrutura chamada de estrutura secundária. E repara que a estrutura secundária é similar a um fio de telefone antigo, né, pessoal? Também ali, ó, em preto as ligações peptídicas, em vermelho os aminoácidos, tá certo? Uma estrutura secundária. Quando a gente pega, pessoal, essa estrutura secundária e dobra essa estrutura, a gente chega então a uma estrutura terciária, que consiste nesse fio de telefone, mas só que dobrado, tá bom? Se a gente aumentar essa estrutura terciária, a gente vai ver os aminoácidos ligados entre si, tá bom? Como nós vimos na estrutura primária e secundária, tá bom? Nós também temos os aminoácidos ligados entre si por ligações peptídicas ali. A gente só não representou, certo? Então, estrutura primária, secundária e terciária. Repare que a estrutura terciária é similar a um fio de telefone dobrado, tá bom? E nós temos também a estrutura quaternária, que é a mais complexa. A estrutura quaternária vai ser formada por algumas proteínas em estrutura terciária ligadas entre si. No nosso exemplo, nós encontramos ali como estrutura quaternária 4 proteínas, cada uma delas apresentando uma estrutura terciária, e elas então se ligam. A nossa molécula de hemoglobina, galera, que é a nossa molécula respiratória, que carrega oxigênio, é uma proteína com estrutura quaternária, certo? Essa estrutura, pessoal, ela pode ser alterada. E se a gente altera a estrutura de uma proteína,
a gente também altera a sua função. Vamos supor, eu acabei de falar para vocês que a hemoglobina é a nossa proteína respiratória e ela tem estrutura quaternária. Se porventura eu conseguir alterar a estrutura da hemoglobina, ela não vai conseguir mais realizar a sua função, que é atuar no transporte de oxigênio. Isso é para mostrar para vocês que sempre função e estrutura proteica estão sempre atrelados, estão sempre ligados. E se eu altero a estrutura de uma proteína, eu faço com que ela pare de realizar a sua função. A gente tem um nome para quando a gente altera a estrutura de uma proteína. Esse nome é desnaturação proteica. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora. A desnaturação proteica, como a gente estava falando, consiste na modificação ou na alteração de alguma proteína. E nós temos alguns fatores com capacidade de realizar tal processo, com capacidade de desnaturar as proteínas. Um dos fatores é amplamente utilizado pela humanidade de maneira geral, que é a temperatura, galera. Quando a gente, por exemplo, frita um ovo, mentalizem aí um ovo fritando. Você está lá com a frigideira quente e joga o ovo em cima da frigideira quente. O que acontece com a clara do ovo? Ela muda a sua consistência, ela também muda a sua cor. O que está acontecendo ali, pessoal, é que a albumina, a proteína presente na clara do ovo, ela está sofrendo desnaturação proteica, tá bom? A albumina é uma proteína em estrutura globulosa. E quando a gente aquece essa albumina, ela passa de estrutura globulosa, um glóbulo, para uma estrutura filamentosa, para um fio. Esses fios de albumina, eles se entrelaçam, fazendo com que a gente tenha uma alteração da consistência. Eles também mudam de cor, fazendo com que a gente perceba também essa modificação da cor, tá bom? A temperatura, então, é um dos fatores que causa a desnaturação proteica. Além da temperatura, pHs adversos também fazem isso. E o que seriam pHs adversos? Seria um pH ou muito ácido ou pH também muito básico, não é? Quando a gente coloca uma proteína em um pH, seja esse pH muito ácido ou muito básico, a gente proporciona então a modificação da estrutura proteica que nós chamamos de desnaturação. Além da temperatura elevada e do pH adverso, a ação de certas substâncias podem também proporcionar esse processo que a gente vem chamando de desnaturação proteica, tá bom? Principalmente uma substância muito usada, inclusive em alguns tratamentos capilares, é a ureia. A ureia tem essa capacidade de modificar a estrutura proteica. Aí então nós temos um exemplo, né? Temos aqui uma proteína em estrutura, que estrutura é essa aqui? Bom, se você pensou em estrutura terciária, você acertou. E aí a gente tem a desnaturação. Repare que essa proteína que era uma estrutura terciária foi para uma estrutura quase linear, lembrando muito a estrutura primária. O que aconteceu com a albumina do ovo que você fritou foi isso aqui. Só, galera, que esse processo de desnaturação, em alguns momentos, ele pode ser reversível. Em alguns momentos, essa proteína pode retomar a sua estrutura principal, a sua estrutura original. Os fatores temperatura e pH não permitem isso. Isso significa que uma proteína que foi desnaturada por elevação da temperatura ou por pH adverso não consegue retomar a sua estrutura original. Só que as proteínas que porventura tenham sido desnaturadas por outros fatores podem retomar a sua estrutura original, processo este chamado de renaturação. Então, desnaturação é a alteração da estrutura original para uma estrutura qualquer, e renaturação é a retomada da estrutura original pelas proteínas. Galera, a gente fica por aqui, tá? A gente vai continuar falando sobre proteínas no nosso próximo vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, estou com saudade de vocês, a gente se vê assim que possível e um beijo do professor Murilo Bianco. Tchau!